1 Coríntios capítulo 4. Versículo 14. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 14. Vamos ler até o versículo de número 21. Vai doer só um pouquinho, mas é bênção hoje. Amém? Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios, a palavra aios significa tutores, mentores. Ainda que tivesseis 10.000 mentores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém. Fala para o teu irmão, vai doer só um pouquinho, mas não tem problema, irmão. O teu lombo é grosso, igual o lombo de hipopótamo. Eu quero falar para você hoje, bem rápido, sobre uma palavra chamada paternidade. O que é paternidade? Alguém sabe? O que é paternidade? Paternidade é um modelo que começou no céu. Deus estabeleceu que o céu se movesse através de paternidade. É por isso que tem o Deus Pai. Não é o Deus Mãe, é o Deus Pai. E tem o seu Filho, Cristo Jesus. Então, assim como o céu se move entre Pai e Filho, este é o caráter de Deus para com a igreja. A igreja ela não pode ser vista apenas como membros, pastores e membros. A igreja precisa ser um pouco mais intensa e mais profunda. A igreja precisa se mover através de pais e filhos. Estamos em um tempo em que Deus está restaurando o altar apostólico e unindo o altar apostólico ao altar profético. O tempo que Deus está se movendo em grande intensidade não é mais nas igrejas pastorais. As igrejas pastorais elas tiveram o seu tempo. Eu poderia citar aqui N exemplos de igrejas pastorais, porque o trabalho pastoral é o trabalho de tirar o carrapicho. O trabalho pastoral é o trabalho de ensinamento, de acompanhamento, é o trabalho de ensinamento. É aquele trabalho de tirar o carrapicho, de dar banho na ovelha, de ensinar a ovelha, de instruir a ovelha. O trabalho pastoral é um pouco diferente, ou então, por que não dizer, muito diferente de uma igreja apostólica. Uma igreja pastoral, ela é composta de alguns irmãos, de poucos irmãos, porque o pastor pensa que se a igreja cresce demais, ele não terá estrutura para cuidar de cada um. Mas durante muitos anos, Deus se movia nas igrejas pastorais. Deus usava homens, pastores, mulheres pastoras. Não que Deus não se mova mais, Deus ainda se move, mas a intensidade dos últimos dias não estão concentrada mais nas igrejas pastorais. A intensidade dos últimos dias estão concentrada nas igrejas apostólicas e nas igrejas proféticas. Eu disse para você o ano passado que Deus estava restaurando o altar apostólico e o altar profético quando Jair Bolsonaro foi eleito. Quem lembra disso? Quando ele apontava aquele símbolo que muitos diziam é uma arma,
E na cabeça dele sim, na cabeça dele era uma arma, mas ele apontava os dois dedos, o primeiro dedo profético e o segundo dedo apostólico. Deus, em código, em enigma, Deus estava dizendo: eu estou restaurando o altar profético e o altar apostólico. Então, desde o ano passado, Deus começou a fazer esta restauração no Brasil e fora do Brasil. Deus tem levantado homens, Deus tem levantado mulheres que carregam um manto apostólico e que carregam um manto profético para trazer um grande avivamento que vai se estabelecer sobre o Brasil e sobre a terra. Homem de Deus, Deus não se move nas igrejas pastorais, move, mas a intensidade desses dias é menor. Deus está restaurando o altar apostólico, por quê? Porque a igreja primitiva não começou nos ombros pastorais, a igreja primitiva começou nos ombros apostólicos. Jesus não levantou 12 pastores, Jesus levantou 12 apóstolos. Assim como a igreja primitiva iniciou o trabalho de evangelização e o trabalho de salvação conquistado por Cristo na cruz, esta igreja da última hora também vai terminar aquilo que a igreja primitiva começou. Então é por isso que Deus está restaurando o altar apostólico e também o altar profético. Um altar apostólico e um altar profético caminhando de mãos dadas, caminhando junto, o poder de Deus realmente irá se manifestar. A glória de Deus realmente vai se manifestar. A unção de Deus realmente vai se manifestar. Nós temos recebido muitos testemunhos, inclusive de pessoas curadas, portas de emprego que estão se abrindo. Querido, você que está desempregado, ouça essa palavra que eu vou falar para você. A porta de emprego está mais perto que você imagina. Deus vai abrir uma porta de emprego para você por esses dias. Nós temos visto Deus se mover, nós temos visto a unção de Deus se mover, abrindo portas de emprego para pessoas. Dinheiro que estava na justiça está saindo, o casamento que estava destruído está sendo restaurado, a pessoa que estava enferma está sendo curada. Eu estou recebendo diversos testemunhos nesses dias de uma unção profética, uma unção apostólica, que Deus está se movendo na igreja Cavode. Então você que está precisando de um milagre de Deus, eu venho lhe avisar: os milagres que Deus tem para a sua vida está mais perto daquilo que você pensa, está mais perto que você imagina, está mais próximo que você possa imaginar. Deus não vai te dar coisas pequenas, Deus vai te dar coisas grandes. Deus não vai abrir portas pequenas, Deus vai abrir para você portas de grandeza. Deus fará coisas impressionantes através da sua vida, porque o Espírito Santo está se movendo dessa forma. E uma característica da igreja apostólica, ela se move em paternidade. Ela se move entre pais e filhos. Existe o filho biológico, aquele que você tem em casa, mas também existe o filho espiritual. O que é um filho espiritual? Um filho espiritual é aquela pessoa que você ensina, é aquela pessoa que você discipula, é aquela pessoa que você ora por ela, é aquela pessoa que você ministra sobre a vida dela, é aquela pessoa que você traz para a igreja, é aquela pessoa que você ganha para Jesus, é aquela pessoa que ouve a tua voz, que para ouvir os teus conselhos. Diante da visão bíblica, esses filhos são filhos espirituais. E eu quero profetizar para você essa noite que Deus vai te dar uma porção de filhos espirituais esse ano de 2020. Deus vai te dar uma porção de filhos espirituais no ano de 2020. Deus vai te dar a tua família para você ser pai dela. Deus vai te dar os seus amigos para você ser pai deles. Deus vai te dar a tua parentela para você ser pai deles. Deus irá fazer isso porque este altar está sendo restaurado. Então o modelo do céu e a vontade do coração de Deus é edificar uma igreja entre pais e filhos. Então não se trata de ter membros e pastores, não se trata de ter irmãos e pastores, não se trata mais disso,
mas sim de pais e filhos. Estou recebendo um monte de mensagem, mas quando eu digo um monte, é um monte mesmo. Talvez esteja acontecendo com mais alguém aqui essa noite. Um monte de angolano mandando mensagem para mim. Quando eu digo um monte, talvez alguém aqui está vivendo isso. Quando eu digo um monte, é um monte mesmo. E alguns deles me chamando de pai. Eu penso, eu nunca imaginei em ser pai de um angolano. Mas eu nunca passou isso na minha cabeça. Mas vocês são... Por quê? Porque a cultura deles é diferente da nossa. Eles já entenderam aquilo que Deus quer fazer no Brasil. Eles já entenderam aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa igreja. Eles já entenderam. Não me conhecem, não me viram, mas simplesmente por acompanhar as minhas postagens, alguns deles me chamam de pai. Alguns deles falam para mim: homem de Deus, me ensina o fundamento do ministério apostólico, porque eu quero aprender mais sobre o ministério apostólico, eu quero saber mais. Então Deus já despertou Angola acerca da paternidade. Deus já despertou também algumas igrejas brasileiras acerca da paternidade. E eu creio que Deus está despertando a igreja Cavode acerca da paternidade. Aleluia. A vontade, o desejo do coração de Deus é transformar a sua igreja em uma igreja de pais e filhos. E sabe o que eu aprendo? Não é Deus que te dá o dom pastoral, não é Deus que te dá o dom evangelístico, não é Deus que te dá as 5 colunas de Efésios 4:11, não é Deus que te dá o dom apostólico. Alguém vai me dizer: o senhor tem o dom apostólico? Eu não tenho o dom apostólico. Mas como é isso? Nós não temos, nós somos, é diferente. Então, quando Deus resolve consagrar alguém a ser pastor, Deus quando resolve consagrar alguém a ser apóstolo, Deus quando resolve consagrar alguém a ser profeta, não é que Deus está dando o dom para ele, mas Deus está transformando ele no próprio dom. Então Deus, quando olha para alguém, Deus não vê o dom, simplesmente Deus vê a pessoa sendo dom. Ou seja, é um dom em movimento, é um dom caminhando sobre a terra e fundamentando, edificando, ensinando, consolando, consolidando, abençoando as vidas das pessoas, a igreja. É dessa forma que Deus faz. Deus, quando olha para alguém e fala: você vai ser diácono, Deus não te dá simplesmente a capacidade de ser diácono. Deus, quando olha para alguém e fala: você vai ser cantor, vai ser cantora, vai ser adoradora, Deus não te dá simplesmente o dom, não. Deus faz com que você se transforme no próprio dom. Aleluia. É por isso que você não é uma pessoa comum, é por isso que você não é uma pessoa normal, é por isso que parece que falta um parafuso na tua cabeça. É porque você é o próprio dom de Deus em andamento sobre essa terra. Dá uma olhada para o teu irmão e vê se falta um parafuso na cabeça dele. Se faltar um parafuso, irmão, é porque ele já perdeu o juízo faz tempo. Deus está deixando ele cada dia mais louco. Veja, você não tem o dom, você é o dom. Não, eu vou repetir para você: você não tem o dom, você é o próprio dom de Deus em andamento sobre essa terra para trazer edificação. É dessa forma que Deus trabalha. Por isso que você não pode ficar desanimado, é por isso que você não pode ficar triste. Tem gente que pensa: mas homem de Deus, eu não tenho dom nenhum. Será que não mesmo? Homem de Deus, eu não sou nenhum tipo de dom. Será que não mesmo? Você sabia que tem até o dom de misericórdia na Bíblia? Tem gente que tem a capacitação de ser misericordioso. Tem gente que tem a capacitação de ser pacífico. Tem gente que tem a capacitação de ser solidário. Você não tem esse dom, você é. Deus te fez assim.
Tem gente que tem o dom de ser cuidador, de ser cuidadora, de ser alguém que está perto, que está cuidando, que está junto. Não, querido, você não tem o dom, você é. Deus te fez dessa forma para abençoar a outras pessoas. Deus te fez dessa forma para ajudar outras pessoas. Você é, você não tem, você é. Aleluia. Entende? Então, quando você vem à igreja, você não pode achar que você é simplesmente um membro. Não. Mas você é um filho e uma filha de Deus. E quando eu ministrar sobre a tua vida, você não pode pensar que um homem comum está ministrando sobre a tua vida. Porque pessoas que são o dom, assim como você também é o dom de adorar, o dom de pregar, o dom de ser solidário, o dom, enfim, eu não sei qual é o dom. Quando você olhar para a mulher de Deus e quando você olhar para o homem de Deus, você não pode ver aquela pessoa como uma pessoa comum, porque é o próprio dom que está diante de você. Por que você não pode ver ele como uma pessoa comum? Porque ali é o lugar que Deus usa para falar com você. Aquela boca é a boca que Deus usa para profetizar sobre a tua vida. Aquela boca é a boca que Deus usa para liberar o milagre que você precisa. Aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, ela não pode ser comum. Por quê? Porque ali é o lugar que Deus mora, ali é o lugar que Deus habita, ali é o lugar que Deus usa para abençoar uma igreja, para abençoar uma comunidade, para abençoar um povo. Se você olhar para mim e me ver como uma pessoa comum, você vai receber apenas coisas comuns de Deus. Se você olhar para mim e me ver como uma pessoa comum, você apenas irá receber coisas comuns, coisas rasas, coisas pequenas de Deus. Porque a forma que você enxerga também é a forma que você recebe. Mas quando você olha para o homem de Deus, quando você olha para a mulher de Deus como enviado, como alguém que foi ungido, como alguém que foi consagrado pelo Eterno, e você enxerga que ele não é uma pessoa comum, agora você começa a receber através da vida dele coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, coisas tremendas. É por isso que quando você olha para o pastor, quando você olha para a pastora, quando você olha para o apóstolo, não é simplesmente um pastor de igreja, mas é um pai que Deus colocou no teu caminho para ministrar sobre a tua vida, para ungir você, para interceder por você, para orar por você. Porque este é o modelo do céu, este é o modelo de igreja, este é o modelo apostólico. Então, quando alguém chamou o apóstolo, ou pastor, ou profeta, isso é um pouco mais intenso, é um pouco mais profundo, querido. Porque a partir do momento que Deus me dá a legalidade e me dá a autoridade para ministrar sobre a tua cabeça, o céu já me enxerga como sendo teu pai, e o céu já te enxerga como sendo o nosso filho. Como que pode alguém que tem 60 anos, alguém que tem 70 anos, né? Como que pode ser filho de alguém que tem 25? Mas são pais espirituais, são mães espirituais. Porque Deus, a relação entre pastor e membro ainda é uma relação distante, mas uma relação entre pai e filho é uma relação de mesa, é um relacionamento de casa, é um relacionamento de família. Deus não quer transformar uma igreja em uma instituição, Deus quer transformar uma igreja em família. Isso é igreja, isso é paternidade, isso é altar apostólico. Aleluia. Sabe um texto da Bíblia que me chama muita atenção? É quando Deus perguntou para Caim. Lembra que Caim matou Abel? Lembra? Caim matou Abel. E Deus perguntou para Caim: Caim, onde está o teu irmão? Aí sabe Caim respondeu: por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Ainda foi bruto com Deus, ainda sem educação com Deus. Deus perguntou para ele: onde está o teu irmão? E ele respondeu: por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Sabe o que eu aprendo aqui? Se você não cuida do teu irmão, você mata ele.
quem não cuida mata. O que tem de igreja matando irmãos, o que tem de irmãos matando irmãos. Sabe por que você mata? Porque não consegue cuidar. Quem cuida não consegue matar. Quem zela não consegue matar. Quem compra a briga do outro não consegue matar. Quem compra a peleja do outro não consegue matar. Deus não está levantando pessoas que matam pessoas. Deus está levantando pessoas que edificam pessoas. Se a gente não consegue cuidar, a gente acaba matando. É por isso que, se uma igreja é composta de pai e filho, essa pessoa que está do teu lado é teu irmão, é tua irmã, e é obrigação sua cuidar dele, é obrigação sua cuidar dela, é obrigação sua suportar ele, é obrigação sua suportar ela. Sabe o que a Bíblia diz? Os mais fortes suportem os mais fracos. Se você é mais forte na fé, então suporta o teu irmão que é mais fraco na fé. É obrigação tua suportar aquele irmão que é fraco. Dá uma olhada para o teu irmão e fala para ele: você vai ter que me suportar. Fala para ele: você vai ter que cuidar de mim a partir de hoje. Sabe qual é o único exército do mundo que matam entre eles próprios? Qual é o único exército do mundo que se autodestrói? Igreja. É soldado brigando com o próprio soldado, é soldado discutindo com o próprio soldado. Ainda bem que aqui não tem ninguém assim. Isso tem na Angola, né, irmão? Lá na África. Aqui não tem ninguém assim. Se você está no reino de Deus, se você é filho e filha do Eterno, se você é filho e filha do Senhor, é obrigação sua cuidar desse irmão encrenqueiro teu, é obrigação sua cuidar desse irmão rabugento que você tem, é obrigação sua perdoar ele, amar ele, suportar ele. Os mais fortes suportem os mais fracos. Porque é muito bom a gente vir para a igreja e receber uma profecia, é muito bom a gente vir para a igreja e receber uma bênção, é muito bom a gente vir para a igreja e ser curado. Mas o interesse de Deus é fazer com que você entenda qual é a tua função na igreja, qual é a tua função no corpo, qual é a tua função no reino de Deus. Isso é paternidade. Paternidade. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Olha no versículo 14, o apóstolo Paulo diz o quê? Que ele foi até os Coríntios, porque a igreja de Corinto, irmão, era uma igreja complicada. Sabe aquela igreja rica, vaidosa, que pensava que não precisava de mais nada? E Paulo vai até eles para corrigi-los, para exortá-los. Aquela igreja que pensa em si mesma, aquele tipo de irmão que só pensa nele. Você conhece alguém assim? A igreja de Corinto era assim, e Paulo vem exortando eles, vem discipulando eles, porque eles estavam entrando em rebeldia. E Paulo falou: eu posso falar, porque eu sou o pai de vocês, e foi eu que gerei vocês, sou eu que ensino vocês, sou eu que oro por vocês, eu tenho legalidade diante de Deus, porque é eu que imponho as mãos sobre vocês. Eu sou o pai e vocês têm que me obedecer. Saiam do caminho da rebeldia, saiam do caminho do si mesmo, saiam do caminho de pensar no teu umbigo. Esta era a pregação de Paulo. Paulo está dizendo: vocês podem ter muitos tutores, muitos mentores, mas o pai é um só. Sabe o que Paulo estava dizendo? Tem muita gente aí fora que vai tentar influenciar você. E sabe o que eu aprendo? Quando você não consegue entender aquilo que o pai está pregando, qualquer pessoa aí fora consegue fazer a tua cabeça. Vou repetir: quando você não acredita naquilo que o pai está falando, isso é não apenas em igreja, isso é até dentro de casa. Se o filho não acredita naquilo que o pai está falando, qualquer conselho aí fora faz a cabeça dele.
Assim também é na igreja. Se você não consegue acreditar naquilo que vem do altar, se você não acredita naquilo que o Pai espiritual está falando para você, qualquer pessoa aí fora faz a tua cabeça, qualquer pessoa aí fora desfoca você, qualquer pessoa aí fora acaba com a tua espiritualidade, porque você não consegue acreditar naquilo que vem do altar. E se você não acredita naquilo que vem do altar, qualquer coisa te serve. E esse é o grande problema. Paulo está dizendo: vocês podem ter muitos mentores, vocês podem conversar com muita gente, mas o Pai é um só. Paulo está dizendo: o conselho só pode vir de um lugar só, e vocês precisam ouvir uma voz só, vocês precisam respeitar e obedecer o comando que o Pai está dando. Isso é paternidade. Que coisa impressionante. No versículo 16, Paulo diz assim: sede meus imitadores, olhem para a minha vida. Se eu oro, comece a orar como eu oro. Se eu jejuo, comece a jejuar como eu jejuo. Olhe para a minha vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Vai doer só um pouquinho. Lembra quando José está preso dentro do palácio, e a mulher de Potifar tentou agarrar ele, e ele fugiu da mulher de Potifar? Lembra daquilo? E a mulher de Potifar conseguiu segurar apenas o manto, a túnica dele, e a mulher queria agarrar ele, e ele fugiu. Lembra? Ele disse: eu não posso pecar contra Deus. Por que José fugiu? Sabe por quê? Porque José tinha um modelo de pai dentro da casa dele. Quem era o pai de José? Jacó. Jacó é um homem que trabalhou por 14 anos de graça por amor de uma mulher. Sabe o que José pensava? O meu pai trabalhou 14 anos por amor da minha mãe, não sou eu que vou adulterar agora. José tinha um modelo de pai dentro da casa dele. O teu filho, ele não é aquilo que você diz, ele é aquilo que você faz. Porque você pode falar, mas se você não faz nada daquilo que fala, o teu filho nunca vai ouvir você. O teu filho não é aquilo que você fala, ele é aquilo que ele vê você fazer. Alguém que vem à igreja e quando chega em casa fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal de todo mundo, perde a criança. Você acha que essa criança um dia vai querer frequentar uma igreja? Você acha que essa criança um dia vai querer estar na igreja? Nunca. Porque o pai, a mãe, o comportamento de ambos não é concernente com aquilo que é a igreja. Um dia eu vi alguém falando: filho, se você chegar bêbado em casa, eu te bato. E o filho olhou para o pai e disse: ué, mas o senhor bebe mais que eu? É por isso que você tem que tomar cuidado quando você está diante de uma criança de 3 anos, de 4 anos, porque ela está observando o que você está fazendo, não o que você está falando, mas o que você está fazendo. Tem que tomar muito cuidado. 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, ela está de olho no teu comportamento, ela está de olho naquilo que você faz, ela está de olho naquilo que você está fazendo, não o que você fala, mas no que você faz. Isso é paternidade, isso tem a ver com igreja também. Por isso eu disse aqui na teologia: o pai faz e o filho observa como faz. Depois o pai pede para o filho fazer, o pai observa como o filho faz. E depois o pai deixa o filho fazer sozinho. Muitas coisas, irmão, nós não vamos conseguir com as nossas palavras. Muitas coisas vamos conseguir com o nosso comportamento. E a melhor coisa, você que tem criança em casa, é o teu filho entrar no quarto e ver você de joelho dobrado orando. A melhor coisa é o teu filho ver você com a palavra lendo na mão. A melhor coisa é o teu filho olhar para você e ver que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque quando ele for velho, quando ele for grande, quando ele tiver idade suficiente,
suficiente para andar sozinho, ele não vai se desviar, porque ele tem um modelo de casa, ele tem um modelo de mãe, ele tem um modelo de pai. Uma outra coisa, isso é uma chave. Quem procede assim, ele terá uma casa abençoada. Mas muitas vezes, mesmo o pai dando exemplo, o filho ainda se perde. Só que, ainda que o filho se perca, ele sempre vai se lembrar do pai. Opa, eu estou aqui no mundão, mas o meu pai é homem de Deus. Eu estou aqui no mundão, mas a minha mãe é mulher de Deus. E aquilo vai comover o coração dele mais cedo ou mais tarde. Ele vai voltar para a presença de Deus, porque ele tem um modelo de pai de Deus em casa. Ele tem um modelo de uma mulher de Deus em casa. Ele tem um modelo de uma família que ora na casa dele. O teu filho que talvez hoje não quer saber de Jesus, Deus manda eu lhe dizer, enquanto ele está vendo em você um homem de oração e uma mulher de oração, mais cedo ou mais tarde ele vai voltar para os caminhos de Deus, mais cedo ou mais tarde ele vai voltar para a igreja. Agora, se você se perder junto, aí já era para vocês. Então o apóstolo Paulo vem dizendo: eu posso falar com vocês. Eu posso falar com vocês. E Paulo disse assim, aqui eu termino: estou enviando Timóteo até vocês. Timóteo é o meu filho na fé, é o meu filho amado. Timóteo, se vocês receberem Timóteo, é a mesma coisa de receber eu, porque Timóteo tem o mesmo perfil que eu tenho. Timóteo tem a mesma característica que eu tenho. Sabe o que Paulo estava dizendo? Aquilo que eu faço, Timóteo viu eu fazer, e hoje ele faz também. Isso quer dizer que quando eu não estiver presente aqui, estiver em um outro lugar, uma outra cidade, um outro país, vai estar alguém aqui que caminha no mesmo modelo, que caminha na mesma característica. E este alguém não é alguém de fora, este alguém é alguém de dentro. Este alguém é você. Este alguém é essa pessoa que está do seu lado. Este alguém é essa pessoa que está com as mãos levantadas. Este alguém é, meu Deus, é essa pessoa que Deus vai levantar com a mesma intensidade, com o mesmo calor, com a mesma vontade. O homem de Deus não está aqui, então a gente vai nos hospitais, vamos orar, porque nós sabemos orar. Deus nos levantou para orar, Deus nos chamou para orar, vamos lá. O homem de Deus não está, isso é Timóteo. Timóteo era dessa forma. O homem de Deus não está aqui, Paulo está ausente, mas vamos visitar alguém que está precisando, vamos juntar a igreja aqui, vamos na casa do irmão, vamos na casa da irmã, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Olha, o homem de Deus não está aqui, mas vamos subir o monte, vamos subir a montanha. Deus está lá, é dessa forma, é desse jeito. Paulo estava dizendo: Timóteo não precisa que eu esteja presente para que ele manifeste o reino de Deus. Assim é na tua vida, assim é nesta igreja, assim está sobre os teus ombros. Ainda que nós estejamos num outro país, numa outra nação, quem olhar para você vai ver você como um agente do reino de Deus, entrando nos hospitais e orando, visitando as pessoas em casa, no monte orando, meu Deus, fazendo a obra com excelência. E sabe o que eu aprendo? Quando o pai sai, quem é que cuida dos mais novos? Vou repetir. Quando o pai sai, quem é que cuida dos mais novos? Os mais velhos. Então fala para o teu irmão: você vai ter que cuidar de mim. Fala para ele: e eu sou difícil. Cuide dos mais novos, irmão. Porque quem não cuida, mata.
Os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos. É por isso, em tempos que o Pai está no céu, Jesus veio à terra como o irmão mais velho, cuidando dos mais novos. E Jesus é o nosso irmão mais velho, que cuida da gente quando o Pai está ausente. Se o Pai se ausentar, sempre o irmão mais velho, Cristo, vai estar do nosso lado para cuidar da gente. Fala para o teu irmão: você vai ter que cuidar de mim. Não, fala com autoridade: você vai ter que cuidar de mim, irmão. Isso, querido, é paternidade. Eu sei que essa palavra é diferente. Eu sei que talvez não é uma palavra boa de se ouvir. Mas sabe o que Deus tem dito? Essa cidade vai levantar uma grande igreja. E vai ser através dos pilares que já estão aqui. E será através dos pilares que já estão aqui. É por isso que quando os mais novos forem chegando, você que é o mais velho, cuida deles. O modelo do céu, paternidade. Por isso que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, pai e filho. Lembra que Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande descendência, e os teus filhos, serão numerosos como as estrelas do céu. Então Deus estava dizendo: Abraão, você é um pai espiritual de muita gente. E todo aquele que você ganha para Jesus, todo aquele que você conduz até a igreja, todo aquele que você discipula, você se constitui automaticamente o pai espiritual ou pai na fé daquela pessoa. Homem de Deus, mas quem me ganhou para Jesus foi uma outra pessoa. Pois é, mas só que neste tempo que na qual vivemos, Deus nos colocou junto para que eu pudesse exercer paternidade sobre a tua vida. Aleluia. E é dessa forma que a igreja funciona. É por isso que você não pode ter medo e nem vergonha de desabafar, de contar o teu segredo, contar o teu problema, porque o Pai está junto, é para te ajudar. E se o Pai não puder te ajudar, Ele vai orar e o Deus do céu vai te ajudar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.